Oi! Vamos falar hoje sobre o sanguíneo, né? Que na semana passada a gente falou. Foi semana passada? Não sei. No último vídeo que eu gravei, eu falei sobre o colérico. E fiquei de falar sobre os outros temperamentos. Então vamos falar hoje sobre o sanguíneo. Vamos começar com as características do sanguíneo, tanto defeitos quanto qualidades. Vamos lá. Qualidades do sanguíneo. Ele é comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo. Personalidade atraente, anima as outras pessoas, sabe contar histórias, entusiasmado, vigoroso, alegre, charmoso, gosta de diversão e é espontâneo. Aqui também tem dizendo que é otimista, despreocupado, generoso, super adaptável ao meio ambiente. É uma das características do sanguíneo. Agora, as qualidades. Qualidades não. Os defeitos do sanguíneo. Vamos lá. Ele é volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico ou egoísta, barulhento, exagerado, medroso, monopoliza a conversa, interrompe os outros, fala demais, ele é desatento a detalhes, ele é hiperativo, ele é desorganizado, indisciplinado, esquecido. E aqui eu ainda anotei mais algumas coisinhas. Tem pouca força de vontade, emocionalmente instável, explosivo e irritado. É, né? Difícil, né? Como eu já falei, as pessoas elas podem ter dois ou mais temperamentos, né? Só que um sempre sobressai. Sempre vai ter um que vai gritar mais, né, na gente. Eu, por exemplo, sou colérica e sanguínea. Coisa legal, né? Docinho. Só que eu sou bem mais colérica do que sanguínea, mas as minhas características de sanguíneo também aparecem bastante, assim, eu sou quase 60-40. Assim, não é tão... Um não é tão diferente do outro, não, sabe? Eu tenho muitas qualidades de um e defeitos também, e também tenho qualidades e defeitos do outro. Não é algo fácil ser uma colérica sanguínea, mas Jesus vai mudar a gente, né? Vai mudando, vai transformando, vai domando a nossa fera interior. Vamos lá falar um pouquinho sobre o sanguíneo, né? Porque o sanguíneo, ele tem uma característica legal, desde que saiba usar, né, essas características dele. Um dos apóstolos de Jesus, que era Pedro, ele era sanguíneo, né? Ele era impulsivo, você vê que ele cortou a orelha lá do cara. Ele cortou a orelha, ele repreendeu Jesus, né? Quando Jesus disse que não era desse mundo. A gente sabe, né, que Jesus, quando Jesus disse que ia morrer, que ele ia ser morto, Pedro chegou e deu um piti lá com Jesus. Tipo, super impulsivo, né? Tipo, sem noção, é isso. Essa é a palavra certa, né? Fala na hora errada, que não tem que falar. Entendeu? São características do sanguíneo. Então, mas assim, o sanguíneo, eles têm essa ousadia, eles são... deixa eu ver a palavra que eu vou... Assim, eles têm uma tendência muito forte para a liderança, eles são ótimos oradores, eles são ótimos vendedores. O sanguíneo tem essa característica, entendeu? Mas no fundo, eles são fracos, eles são inseguros, eles são medrosos, né? Essa capa que é vestida pelo sanguíneo para esconder, né? Esse tipo de... Eles falam muito para talvez esconder a fraqueza deles, né? O medo, sei lá, essa insegurança, né? Eu falo isso por mim. É complicado, não é uma coisa fácil. O sanguíneo, ele tem uma mente assim, como é que fala? Mente vibrante, né? Cheio de entusiasmo, né? Mas a gente tem medo, e assim, essa impulsividade,
como Pedro tinha. Os sanguíneos, eles estão num grupo, eles querem falar, eles saem atropelando todo mundo, eles querem falar tudo, eles cortam as pessoas. Isso é uma das características do sanguíneo, porque ele gosta de falar, ele gosta, tá lá no meio da galera, ele gosta de estar falando, ele gosta de se aparecer, gosta de chamar atenção. Isso é uma das características, né? Ele é extravagante, né? É interessante isso. Assim, aqui no texto diz: apesar de sua valentia e coragem aparente, em geral, o sanguíneo é bastante medroso. Salta sem olhar, mas logo fica apreensivo com as consequências do salto. O livro do Temperamentos Transformados, ele dá até o exemplo de Pedro. Quando Pedro viu Jesus vindo caminhando sobre as águas, ele falou: eu quero ir até você. Eu quero ir. Tipo, sem medo nenhum, né? Eu vou lá, porque eu sou impulsivo, eu também quero ir até isso. Aí Jesus falou. Ele foi. Só que o problema da impulsividade é que você não olha, você não para pensar nas coisas, né? Que estão ao redor. E foi o que aconteceu com Pedro. Quando ele se ligou que ele estava no meio do mar, as ondas enormes, o vento para lá e para cá, ele, começou a ficar com medo. E aí? Acontece isso. É uma das características do sanguíneo. Tipo, tu mete a cara, tu quer saltar de bungee jump, só que depois te fala, e agora? O que eu vou fazer? Né? Quando você fala, ferrou, o que eu faço agora? Mas já foi. Aí tem que, né? Se dá teu jeito. Essa é a característica do sanguíneo. A maioria dos sanguíneos são assim. Não pensam, né? Eles simplesmente vão, saltam e vai de cara. Outra característica do sanguíneo. Fala. Tipo, vou falar. Tá todo mundo sério, coisa. O sanguíneo sempre tem que sair com alguma coisa. Ele fala na hora que não tem que falar. Tipo, sabe aquele momento que você fica calado? Tá todo mundo falando assim, coisas. Tipo, ele vem lá com uma piadinha. Esse é o sanguíneo. Uma coisa que não tem nada a ver. Ele vai lá e solta, só pra tipo, eu também tenho que falar. Se eu não tem nada pra falar, aí eu vou lá e vou abrir a boca e falo besteira. Essa é a característica do sanguíneo. Tipo, como se todo mundo quisesse saber a opinião dele. Ele vai lá e fala. Ele, às vezes, as palavras dele até ofendem, porque é dito na hora errada. Tem muitas vezes que ele fala o que pensa, mas fala no momento errado, que não é pra falar. Eu estou falando isso porque eu sou assim, entendeu? Às vezes a gente tá na reunião de trabalho e eu falo, só uma coisa tipo nada a ver, mas não posso deixar passar em branco, né? Acontece. E é a característica do sanguíneo, né? O que a gente tem que fazer? Domar. Não precisa falar, né? Nem tudo precisa falar. Nem sempre precisa falar. Daqui, ó. O sanguíneo não sabe o que fazer, ele fala. Não tem o que fazer, eu vou falar. Pode ter certeza que ele romperá qualquer período de silêncio tenso com palavras às vezes ditas na hora errada, desnecessário ou até mesmo inconveniente. Tô lembrando de uma pessoa, mas não posso também falar o nome dela, mas ela vai saber que é ela, né? Aqui, os sanguíneos não são preguiçosos, mas tendem de pular de uma coisa para outra e tem pouca facilidade de concentração. Eu tava vendo aqui, que eu fiz até uma anotação do sanguíneo, porque, assim, fala por mim, assim, como é uma característica que faz parte também do meu temperamento, eu sei, assim, às vezes eu começo uma coisa, daqui a pouco tô fazendo outra, daqui a pouco tipo, me falta foco, né? Pula de uma coisa para outra, às vezes acaba, não termina, não consigo me concentrar direito, eu me enrolo, às vezes, com algumas coisas. Não é questão de desorganizada é a palavra certa. É desatenta, assim, desorganizado. É a palavra certa, tá aqui escrito. A gente esquece, eu esqueço de tomar remédio.
Você tem noção? Acho que eu tomar remédio. Eu tenho que botar despertador e mesmo assim eu esqueço. Eu esqueço de dar remédio para os meus filhos. Então, é complicado, né? A gente precisa... Então, pessoas como nós, sanguíneos, precisamos de um planner, precisamos de uma agenda, a gente precisa se programar pra gente fazer, não deixar de fazer as coisas, né? Isso é questão de se organizar, criar hábitos para poder manter a coisa no lugar. Só que acontece, nós temos esse jeito extrovertido, nós temos esse jeito brincalhão, esse jeito doido de ser, mas a gente consegue atrair as pessoas conseguem gostar da gente mesmo com toda essa doideira do sanguíneo, né? Ele consegue ser amado, apesar dele ser sanguíneo, né? Aqui no livro até fala, é muito difícil não amar um sanguíneo, às vezes apesar dele mesmo. É uma coisa, né? Difícil não amar não sanguíneo. Assim, o sanguíneo, ele é desinibido, ele faz o que vem na cabeça. Às vezes ele é considerado hipócrita, porque ele simplesmente solta as coisas lá, às vezes no momento que não é pra soltar. Ele é desinibido, ele tende a fazer as coisas por causa da sua impulsividade. Não é uma coisa ruim, né? Só que tem hora pra tudo. E o que acontece? Os sanguíneos tendem a se ofender com facilidade, tipo, cheio de dignidade. Fala besteira quando tem que falar, mas se ofende, é cheio de dignidade, né? Mas assim, a diferença é que o sanguíneo não leva pro coração. Ele se ofende, né? A dignidade vai lá pro alto, mas daqui a pouco se recupera rapidinho, como se nada tivesse acontecido, e volta a falar de novo. Volta a falar as coisas fora do lugar. Ele tem a tendência a achar que tudo que ele faz é melhor, né? É por isso que ele não gosta de seguir instruções. Tem essa dificuldade. Vamos lá. Ele é espalhafatoso, ele é rápido, ele faz promessas, mas às vezes ele esquece de cumprir as promessas. Não é que ele seja um mau caráter, é porque realmente esquece. Faz parte do sanguíneo. Não levem eles a mal, tá? Ele precisa se programar, ele precisa se organizar, ele é desorganizado, tá? Se às vezes te promete uma coisa e não cumpre, eu sou assim, às vezes eu falo numa festa, não vou. É porque eu não me programo direito, às vezes eu não calculo o tempo, me atraso e não vou. Desculpa, amigas. Acontece. Aqui. O sanguíneo, ele faz promessa. Aí tá aqui dizendo, quando ele faz promessa, ele não é mentiroso. Ele foi sinceramente sanguíneo, né? Quando ele prometeu que ia para algum lugar, quando ele falou com sinceridade, pode ter certeza. Só que no percurso aí ele acabou se desviando do caminho, tá? Ninguém é tão facilmente influenciado pelo ambiente quanto o sanguíneo. O sanguíneo, ele é muito... Aqui, ninguém é mais facilmente influenciado pelo ambiente do que o sanguíneo. Ele é... A gente fala igual quando Pedro negou a Jesus. Pedro falava que amava Jesus e coisa tipo assim, mas no ambiente lá, tipo, na primeira oportunidade, o ambiente que ele tava, quando ele falou que amava, ele amava mesmo. Eu nunca vou te negar, mestre. Chegou na primeira coisa lá, ele negou. Mas quando ele falou lá atrás que não ia negar, ele falou com sinceridade, ele não foi hipócrita. Só que ele fraquejou, né? E hoje, muitas pessoas falavam, Pedro é aquele que negou Jesus. Mas, pô, gente, vai lá ler Atos, vai ver o que Pedro fez depois. Gente, né? Só leia. Homens sanguíneos geralmente são ótimos oradores, mas somente os sanguíneos controlados pelo espírito que dão bons pregadores. Muito legal isso, hein? Você pode falar muito bem.
Mas você tem que saber como passar a mensagem. Qual mensagem você vai estar passando, né? Você pode ser um bom orador, ter um ótimo poder de convencimento, mas o que você está passando para as pessoas, né? Continua no próximo vídeo. O sanguíneo, ele se ofende com facilidade, né? Eu já falei isso antes. E tá aqui, e automaticamente a alegria que ele tem, porque o sanguíneo é uma pessoa muito alegre, se transforma em resmungo. Ele fica resmungando, entendeu? Aí, tipo assim, ele, como eu falei, é cheio de dignidade, né? Ele fala o que quer, mas quando alguém fala uma coisa pra ele, diz, né? Se sente mal, se sente, a pessoa me tratou assim, me tratou assado. Difícil, né? E assim, no livro aqui, ó, Temperamentos Transformados, estamos baseando nele, né? Fala que o sanguíneo, ele tem uma certa dificuldade em tirar o tempo de meditação, um tempo para orar, falta de perseverança nesses hábitos, né? Nos hábitos do devocional, entendeu? Por quê? Ele tem dificuldade em criar hábitos. O sanguíneo tem essa dificuldade muito grande. Mas eu tenho sanguínea, mas eu não sou assim. Porque você deve ter uma outra característica de um outro, né, de um outro temperamento, uma qualidade que acaba, né, gritando mais. Eu sou assim. Eu tenho muita dificuldade de criar hábito. Eu lembro na faculdade, eu tinha uma dificuldade de criar um hábito de estudo. Se eu não prestasse atenção na aula naquele momento ali, sentava lá na frente, tipo CDF, né? E, não prestar atenção ali na hora, depois não adianta que eu não ia pegar. Eu não ia pegar um livro, não ia pegar para poder ficar estudando e relembrando. Não adianta, entendeu? Eu não consigo criar hábitos, enfim, de sequência, É difícil, eu preciso fazer. Mas eu, como sanguínea, eu tenho essa dificuldade. E até então, ler isso, eu não sabia que fazia parte também do temperamento. Então, se isso já faz parte disso, eu preciso criar situações para modificar isso. Porque se é algo que me prejudica, eu não posso usar como desculpa o meu temperamento. Mas eu não consigo fazer devocional porque eu sou sanguínea. Não. Tá? Não. Vai na força do ódio, meu amor, mais fácil. Pedro. É uma tendência sanguínea assumir opiniões precipitadamente e alimentar preconceitos. Quase não se precisa adivinhar a extensão de sua intolerância, porque ele é capaz de dizê-lo inadvertidamente. Sempre que podem, os sanguíneos agarram avidamente a chance de expor suas opiniões, né? E normalmente quando expõe fora de hora. Né? Mas, né? A tendência, a característica do sanguíneo é de ser rude e impaciente, semelhante a um touro em loja de louça, como bem diz o provérbio. Vamos pular, né? As pessoas sanguíneas costumam ser sarcásticas, né? O problema é que às vezes esse sarcasmo chega a ferir outras pessoas, né? Porque vocês estão sarcásticos, nem todo mundo aguenta o sarcasmo, né, da gente. E você acaba machucando outras pessoas, então não dá, né? Assim, a gente tem que prestar atenção com quem a gente fala certas coisas, porque nem todo mundo tá preparado, né? Tu pega um melancólico, que depois a gente vai falar dele, tu pega um melancólico, usa o sarcasmo com ele, gente, pega um fleumático. Isso é para os próximos vídeos. O problema do sanguíneo é que ele desembucha tudo que vem na cabeça. Tipo, não tem filtro, sabe? Falta ali filtro. Essa é a palavra certa. Essa é,
Falta o filtro. Uma das coisas que torna difícil para a maioria dos sanguíneos permanecer durante muito tempo na liderança é a sua imaturidade. Eles têm a tendência de ser ótimos líderes, mas por eles serem imaturos, por causa, né, até mesmo da impulsividade, essas coisas, permanecerem como líderes, porque eles não sabem lidar com algumas situações, eles são desorganizados, eles têm atitude, mas eles são desorganizados. Eles têm uma oratória boa, eles conseguem captar pessoas, eles conseguem ter pessoas próximas, mas eles são embaraçados, né? São enroladinhos. Então, isso dificulta um pouco. Eu já, assim, por eu ser colérica, eu já tenho essa parte que acaba, né, balanceando certas coisas de sanguíneo, certos defeitos do sanguíneo são supridos por algumas qualidades do colérico, né? Que ele consegue dar essa balanceada, porque o colérico é muito então dá uma facilidade, assim, consegue balancear, né? A balança não fica tão desproporcional nesse caso. Então, vamos ver como é que o Espírito Santo, como é que a gente pode ser gerido pelo Espírito Santo para melhorar, né? O que a Bíblia fala pra gente como sanguíneo? Vamos lá, são 3 versículos aqui que a gente pode até anotar e deixar pendurado na parede. Aqui, né? Vamos lá. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. Tiago 1:26. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras do sábio trazem cura. Provérbios 12:18. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Provérbios 18:21. Como é que você pode gerir o seu temperamento como sanguíneo popular ou falante? Vamos lá? Preste atenção quando outros estiverem falando. Evite interrupções. Fale menos, ouça mais. Contente-se com a rotina. Nem todos gostam da sua espontaneidade. Desacelere seu ritmo. Nem todos conseguem pensar ou se mover tão rapidamente quanto você. Não use persuasão e chame para conseguir o que você quer. Não use persuasão e charme para conseguir o que você quer, porque o sanguíneo é charmoso, né? E ele usa do charme para conseguir as coisas. Então não faça isso. Sempre coloque as coisas de volta no seu devido lugar. Muito legal. Guarde-se de transigir em seus princípios para obter aceitação, aprovação e popularidade. Interessante, hein? Desenvolva um sistema para lembrar de compromissos, justamente porque a gente é bem esquecido. Ou um planner, ou usa o Google Agenda. Mas, gente, anota. Não passa vergonha, não. Cumpra o que prometeu, mesmo que precise abrir mão de algo mais divertido. Ou então não prometa, tá, bebê? Acho que é mais fácil, né? Mas você não consegue, né? Então, meus amores, é isso. Falamos sobre o sanguíneo, né? Mas o que você pode falar para um sanguíneo para ajudá-lo, né? Porque sim, nós temos os nossos defeitos, sim, mas a gente tem a nossa qualidade. Então, como a gente pode se relacionar com o sanguíneo? Falar para ele assim, ó, exaltar as qualidades. Olha, você é uma graça cheia de charme. É super divertido estar com você, alegra os meus dias. Amo sua energia. Você sabe contar histórias incríveis. Gosto da sua atitude positiva. Enalteça a qualidade. Porque, como eu falei antes, é muito fácil as pessoas chegarem e conhecerem a gente por causa dos nossos defeitos. Ah, você é sanguínea, porque você é isso, você é aquilo. Mas, tipo, gente, e as qualidades, gente? Onde é que ficam? Né? Começa a mostrar pra pessoa, para ela potencializar o que ela tem de bom. Porque se você só fala o que ela tem de ruim, é chato, né? Porque, pelo menos o que eu tenho de ruim eu sei. Quando eu olho aqui as características dos temperamentos, eu realmente, Lilian, me reconheço mais pelos meus defeitos do que pelas minhas qualidades.
Eu falo, caraca, eu também sou isso aqui de qualidade. Mas eu olho mais os meus defeitos. Por quê? Porque eu tenho muita coisa que eu preciso melhorar, né? Mas eu não preciso que ninguém fale pra mim, porque eu me enxergo, né? Eu me enxergo. E tem gente que só enxerga defeito dos outros, não enxerga as qualidades. Então, se o cara é sanguíneo, se o cara é colérico, procura ver as qualidades dele, também tem coisa boa, não é só coisa ruim não, tá? Procure ver as pessoas. Eu escutei uma frase um dia desse assim: não julgue um adulto porque você não sabe a criança que ela foi. Você não sabe tudo que ela passou, tudo que ela viveu, o que ela vem trazendo. Então não julga se você não sabe a criança que foi. Muito legal isso. Então, preste atenção, tá bom? Então, o tempo tá acabando, já falei pra caramba, meus vídeos estão muito grandes, eu não consigo falar só em 15 minutos, por isso que eu tô fazendo 2. Mas a gente volta na próxima aula. Tô muito chata com isso, então ficando nojo com isso. Na próxima a gente vai falar sobre o melancólico. Então fica ligadinho. Essa semana a gente ainda manda mais vídeo. Beijinhos, tchau.